Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Saúde Med e mais uma vez falando sobre um assunto muito importante que é o diabetes. Provavelmente se você acompanha o canal, sabe que nem todos os casos de diabetes é do tipo 1 ou tipo 2, tá? E nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, né? Eu vou explicar o que é o diabetes monogênico. Você já ouviu falar disso? Conhece alguém que tem? A gente vai falar sobre as principais formas, né, clínicas. Também eu vou abordar aqui quando a gente vai suspeitar, quem deve fazer o diagnóstico e como o tratamento ele pode mudar completamente ali quando os pacientes eles são diagnosticados corretamente, tá? Para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. Como eu disse, né, os tipos mais comuns de diabetes, né, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, eles não são distúrbios monogênicos e sim distúrbios poligênicos. Tá? Diversos genes eles já foram identificados nos quais certas variantes conferem uma predisposição genética ao desenvolvimento do diabetes, né? Porém, a gente sabe que essa predisposição isolada ela não é suficiente para causar diabetes sem a presença de fatores ambientais adicionais. Já as formas monogênicas de diabetes, elas resultam ali de variantes altamente penetrantes em um único gene ou de anormalidades cromossômicas que por si só, sem precisar de fatores ambientais, elas são suficientes para desencadear a doença, tá? A sobreposição fenotípica entre o diabetes monogênico e as formas poligênicas exige que os clínicos, né, os médicos avaliem cuidadosamente ali a classificação do diabetes em cada paciente, tanto no momento do diagnóstico quanto ao longo do acompanhamento, porque esses pacientes eles podem ter sido diagnosticados e classificados de forma errônea e solicitem os testes genéticos ali para confirmar a suspeita clínica de diabetes monogênico, tá? E por que realizar os testes genéticos para o diabetes monogênico? Tá? Existem dois principais fenótipos clínicos de diabetes monogênico, que é o diabetes neonatal, né, que também é chamada de diabetes congênito, e o diabetes MOD, né, que é aquele diabetes de início na maturidade dos jovens. O diabetes neonatal ele tem uma prevalência estimada entre 1 em 90 mil e 1 a cada 250 mil, tá? Enquanto que o MOD ele representa ali cerca de 1 a 3% dos casos de diabetes diagnosticados antes dos 30 anos, tá? Ambos os fenótipos incluem formas sindrômicas da doença e apresentam sobreposições de genes causadores, tá? O MOD, por definição, ele se caracteriza por um tipo de diabetes autossômico dominante, enquanto o diabetes neonatal pode ser causado por genes relacionados ao MOD, além de outras mutações genéticas específicas das formas congênitas, tá? Atualmente são conhecidos mais de 20 causas genéticas do diabetes mellitus neonatal e 14 genes relacionados ao MOD. Tá? Embora o diabetes monogênico ele seja raro, o diagnóstico preciso por meio ali dos testes genéticos ele tem uma importância clínica e econômica super importante, tanto para o paciente quanto para os seus familiares de primeiro grau. Tá? Então, para os subtipos mais comuns de diabetes monogênico, a abordagem terapêutica direcionada ao gene específico melhora os desfechos clínicos, alerta os médicos sobre possíveis manifestações extrapancreáticas, né, associadas ali ao diabetes, e permite também identificar familiares afetados ou em risco que pode se beneficiar ali dos testes genéticos diagnósticos ou preditivos, tá? E aí diversos estudos econômicos avaliaram o custo-benefício ali dos testes genéticos para o diabetes monogênicos, tá? Em crianças, por exemplo, os testes mostraram-se economicamente vantajoso, que é um achado extremamente raro ali na medicina, tá? A inclusão do teste em cascata, ou seja, o rastreamento genético de parentes de primeiro grau de indivíduos diagnosticados, aumenta ainda mais essa relação custo-benefício. Já nos adultos,
o rastreamento genético sistemático ali para o diabetes monogênico ainda ele não demonstrou ser economicamente viável, principalmente devido à maior prevalência ali do diabetes tipo 2 e ao custo semelhante entre terapias direcionadas ao gene e alguns tratamentos convencionais do diabetes tipo 2, como é o caso da metformina. Tá? Porém, os dados indicam que testar apenas os pacientes com alta probabilidade de pré-teste de diabetes monogênico seria uma abordagem ali custo-efetiva. E aí, dessa forma, a triagem genética em adultos ela precisa ser considerada quando o quadro clínico não for compatível com o diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 e houver suspeita de MOD ou outras formas de diabetes monogênico. Tá? E aí, como deve ser realizado o teste genético para o diabetes monogênico? Então, no passado, o teste genético era realizado por sequenciamento de Sanger, né, que era testando um gene de cada vez até que fosse encontrada ali uma mutação causadora ou até que todos os genes relacionados relevantes ali fossem analisados sem detectar anormalidades, tá? Esse método era demorado, trabalhoso e também caro, tá? Então, atualmente, os painéis genéticos para o diabetes monogênico substituíram ali o sequenciamento de um único gene, tornando o processo bem mais rápido e mais acessível também, tá? E aí tem uma questão muito importante, gente, a interpretação dos resultados, tá? Os relatórios de testes genéticos, eles podem variar muito dependendo do laboratório responsável pela análise, infelizmente, tá? Inclusive, especialistas em diabetes monogênico e os próprios laboratórios reconhecem que relatórios difíceis de interpretar prejudicam tanto o médico quanto o paciente, tá? E é provável que em um futuro próximo os relatórios eles se tornem mais claros e acessíveis, mas até lá, gente, é recomendado seguir algumas diretrizes para interpretar os resultados. E o primeiro ponto aqui é verificar a classificação das variantes encontradas, né? Bem ali como as referências da literatura científica citada no relatório. A terminologia utilizada geralmente inclui patogênica, provavelmente patogênica, variante de significado incerto, provavelmente benigna e benigna. Tá? Um outro ponto aqui é confirmar se a análise incluiu a avaliação da dosagem gênica. Né? O sequenciamento de Sanger e alguns painéis genéticos eles não detectam deleções parciais ou totais de genes. Tá? Então, muitos laboratórios utilizam métodos adicionais para identificar deleções, como amplificação por ligação dependente de sondas múltiplas ou hibridização genômica comparativa por array em nível de exon. Se esses testes eles não forem incluídos no exame inicial e os resultados forem negativos em um caso altamente suspeito, pode ser necessário ali realizar testes adicionais para detectar variações no número de cópias gênicas, tá? Um outro ponto importante aqui nas diretrizes, né, de interpretação é que nem toda variação genética implica uma alteração funcional. Tá? O código genético ele apresenta redundância. Né? Então, o que significa? Significa que muitas variantes genéticas elas não afetam a produção, transcrição ou expressão do gene. Tá? Então, uma variante encontrada em um gene relacionado ao diabetes monogênico não significa automaticamente que essa mutação seja causadora do diabetes do paciente, tá? Além disso, alguns genes e variantes anteriormente associados ao diabetes monogênico, eles foram posteriormente considerados não causais, mas ainda assim aparecem na literatura científica, tá? É importante também consultar fontes confiáveis para verificar a relevância clínica da variante. E uma dessas fontes confiáveis é o ClinGen, né, que é um recurso financiado ali pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que define a relevância clínica de genes e variantes genéticas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, né, que vai ajudar você que é profissional de saúde, você que é médico, que cuida desses pacientes, né, que se encontra com esses pacientes, acaba tendo uma grande utilidade esse tipo de consulta, tá? Existem painéis especializados na curadoria de genes e variantes para o diabetes monogênico, né? E atualmente os esforços de curadoria se concentram nos 14 genes associados ao MOD,
sendo que alguns deles possuem dados questionáveis quanto à sua real relação ali com o diabetes monogênico, como é o caso do BLK, do KLF11, do PAX4, né? Enfim. E é importante também, gente, o profissional que não tem, né, ali uma vivência, até porque é um diabetes raro, né, buscar aconselhamento especializado, né, se houver dúvidas. Então, em caso de incerteza sobre a interpretação dos resultados, consultar ali um colega especialista em diabetes monogênico antes de discutir os achados com o paciente e principalmente antes de alterar ali o tratamento do diabetes. E aí, um ponto importante aqui, quem deve ser testado para o diabetes monogênico afinal? Como eu falei, não dá para fazer o sequenciamento genético de todas as pessoas, tá? Embora a sobreposição clínica entre diferentes formas de diabetes possa dificultar ali a classificação precisa, existem características clínicas e laboratoriais específicas que devem levar à consideração do teste genético para o diabetes monogênico. E aí, primeiro que a gente fala de todas as crianças, né? Ponto importante aqui, gente. Todas as crianças diagnosticadas com diabetes antes dos 6 meses de idade precisam realizar teste genético imediatamente, pois a causa genética é altamente provável, tá? Já nas crianças entre os 6 e 12 meses, o cenário muda um pouco, tá? O diabetes mellitus tipo 1 ele se torna o diagnóstico predominante, mas uma parcela desses lactentes ainda pode ter uma etiologia monogênica. Então, por isso, muitos especialistas, inclusive, recomendam teste genético para todos os casos diagnosticados abaixo dos 12 meses, tá? Mas uma estratégia alternativa a essa, em vez de testar todo mundo, é testar autoanticorpos pancreáticos. Se for positivo, isso sugere diabetes mellitus tipo 1 autoimune. Tá? Se for negativo, o teste genético para o diabetes monogênico ele precisa ser realizado. Tá? Existem também formas monogênicas de diabetes autoimune precoce, né, que apresentam características adicionais indicativas de um defeito genético único. Tá? Então, o score de risco genético para o diabetes tipo 1, combinado com a idade, pode ajudar a diferenciar o diabetes autoimune monogênico e o poligênico. Tá? Embora o tratamento do diabetes autoimune monogênico continue sendo a reposição de insulina, um diagnóstico genético preciso auxilia ali bastante no prognóstico e também nas decisões clínicas, tá? E aí nas crianças mais velhas, as análises de custo-efetividade elas sugerem que uma abordagem razoável ali para a classificação do diabetes seria: primeiro, testar autoanticorpos pancreáticos e avaliar a produção endógena de insulina via peptídeo C em todos os pacientes pediátricos. Se os autoanticorpos eles forem negativos e o peptídeo C estiver preservado, aí a gente realiza o teste genético para diabetes monogênico. Tá? Essa estratégia identifica uma prevalência de diabetes monogênico entre 2,5% e 6,5%, incluindo 4,5% entre crianças com sobrepeso ou obesidade, que é um grupo frequentemente subdiagnosticado ali para o diabetes monogênico. Tá? Se testes laboratoriais eles não estiverem disponíveis, a idade do diagnóstico pode ajudar a distinguir entre os diabetes monogênico, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Entre 1 ano e a puberdade, o diagnóstico predominante é o diabetes tipo 1. No período peripuberal, tanto diabetes tipo 2 quanto diabetes monogênico, ele se torna considerações importantes. Né? E aí, características clínicas adicionais, como peso normal, ausência de acantose nígricas, ausência de síndrome metabólica, elas são sinais para considerar ali os testes genéticos. Tá? A história familiar também, por ser, ela é útil, né? Mas ela precisa ser bem detalhada, incluindo a idade do diagnóstico em parentes afetados, o índice de massa corporal no momento do diagnóstico, o tipo de tratamento utilizado, enfim, tá? Aí a gente falou das crianças e os adultos, né? Os adultos, gente, um grande número de casos
de diabetes tipo 2 impede, obviamente, a triagem universal de biomarcadores para identificar indivíduos com diabetes monogênico. Porém, as mesmas características clínicas utilizadas em crianças e adolescentes também podem ser úteis nos adultos, como o caso da composição corporal, né? Então, o peso normal abaixo do esperado para o diabetes tipo 2 é um sinal ali de um possível diabetes monogênico. A ausência de resistência à insulina ou síndrome metabólica também é outro sinal. A história pessoal e familiar detalhada ela precisa ser feita porque isso ajuda a diagnosticar o diabetes monogênico. E também é importante verificar a idade e início do diabetes. Tá? O diabetes MOD raramente ele começa ali após os 35 anos. Então, pacientes abaixo dessa idade, existe uma possibilidade de ser um diabetes monogênico. Tá? É importante, gente, que até os testes genéticos universais eles estejam disponíveis ali para classificar os casos de diabetes. Alguns diagnósticos, obviamente, serão perdidos ao aplicar esse filtro clínico para selecionar pacientes para testagem, principalmente os indivíduos com diabetes monogênicos associada à obesidade, tá? A exclusão de pacientes obesos ele pode subestimar a real prevalência do diabetes monogênico e os impactos da obesidade na evolução e no manejo desses subtipos, ainda que não são bem compreendidos, tá? E aí, gente, como a gente faz o gerenciamento desses subtipos, né, específicos ali de diabetes? Algumas formas comuns de diabetes monogênicos, elas precisam de manejo específico, tá? Como é o caso do diabetes neonatal relacionado ao canal KTP, né? Ele é causado por mutações ali no gene KCNJ11 e ABCC8, né, que codificam ali as subunidades do canal de potássio sensível a ATP, então por isso se chama KTP, K de potássio, tá? Esse subtipo de diabetes neonatal ele pode se apresentar em formas permanentes ou transitórias, tá? Em casos raros essas mutações elas podem ser a causa de MOD, tá? As formas transitórias geralmente elas surgem ali em torno das 4 semanas de vida e entram em remissão ali por volta das 35 semanas, mas podem recorrer na vida adulta, tá? Dificuldades neurodesenvolvimentais, elas são frequentemente observadas nesses pacientes, tá? E aí como é feito o manejo, né? O tratamento, gente, do diabetes relacionado ao KTP, ele pode, na maioria dos casos, ser tratado com doses elevadas de sulfonilureias, que também ajuda a melhorar os déficits neurodesenvolvimentais, tá? Então, muitos pacientes conseguem alcançar um excelente controle glicêmico apenas com a sulfonilureia, sem a necessidade da insulina, tá? E ali, mutações mais severas e um tempo prolongado de diagnóstico equivocado eles estão associados a uma menor taxa de sucesso na transição ali da insulinoterapia para as sulfonilureias. Então, por isso é muito importante ter esse radar ligado ali para o diagnóstico do diabetes monogênico, tá? Um outro subtipo, né, de diabetes monogênico é o diabetes neonatal transitório relacionado ao 6q24. Né? Ele é um distúrbio de impressão genômica diagnosticado por meio da análise de metilação da região 6q24 do cromossomo 6, tá? E comparado ao diabetes neonatal transitório relacionado ao KTP, né? Esse subtipo apresenta um fenótipo mais grave, incluindo restrição severa do crescimento intrauterino, início do diabetes ainda mais precoce, né? Frequentemente ali na primeira semana de vida, macroglossia ou hérnia umbilical, ela pode ali estar presente, tá? E aí como é feito o tratamento? O tratamento inicial ele costuma ser feito ali com insulina durante o período neonatal, né? As necessidades de insulina elas diminuem gradativamente e o diabetes entra em uma remissão em média aos 4 meses, podendo persistir além do primeiro ano de vida, tá? São recorrências comuns, geralmente ocorrendo ali durante a adolescência, gravidez e idade adulta, tá? E aí, como é feito o manejo desse diabetes recorrente? O melhor tratamento para a recidiva do diabetes, ele ainda não está bem definido, mas muitos pacientes respondem bem às sulfonilureias ou
o DPP-4, sem necessidade ali da terapia com insulina. Tá? Um outro tipo de diabetes monogênico é o MOD3. Né? O MOD3 é a forma mais comum de MOD no mundo. Ela se caracteriza por um defeito progressivo ali na secreção de insulina, com início do diabetes geralmente na adolescência ou início da vida adulta. Tá? Existem algumas características laboratoriais, como é o caso do baixo limiar renal para glicose. Então, resulta ali de uma glicosúria mesmo com níveis glicêmicos relativamente baixos. A acentuada elevação da glicemia pós-prandial, principalmente entre a glicemia de jejum e a glicemia de 2 horas ali no teste TOTG, né? Níveis reduzidos de proteína C reativa de alta sensibilidade em comparação com outros tipos de diabetes, tá? E aí, quais são as complicações associadas? Existe um maior risco de doença cardiovascular em comparação com parentes não afetados, né? Apesar dos níveis tipicamente elevados de HDL, é recomendado considerar o uso de estatinas devido ao risco cardiovascular aumentado, né? E adenomas hepáticos eles podem estar presentes. Então, um estudo encontrou a adenomatose hepática em 6,5% dos indivíduos com esse subtipo aí de diabetes monogênico, tá? Embora a triagem rotineira ela não seja universalmente recomendada, a condição pode levar a sangramento intraabdominais ou intratumorais em 25% dos casos, tornando ali o rastreamento assintomático uma estratégia clínica muito adequada e muito razoável, tá? Como é que é o tratamento desse tipo de diabetes? Sulfonilureias em baixas doses são um tratamento ali de primeira linha, porque eles contornam parcialmente o déficit na secreção de insulina, tá? Pacientes com esse subtipo, ele pode ser extremamente sensíveis às sulfonilureias, apresentando hipoglicemia mesmo em doses muito pequenas, né? Então, as diretrizes para a transição para sulfonilureias podem ser consultadas ali para ajustar o tratamento. Tá? Estudos mostram que a manutenção do tratamento com sulfonilureia está associada a bom controle glicêmico e menores taxas de complicações. Né? E aí, fatores preditores de sucesso terapêutico incluem menor duração do diabetes antes do diagnóstico genético, né? Hemoglobina glicada mais baixa e IMC menor ali no momento do diagnóstico e menor ganho de peso ao longo do tempo. Tá? Existem algumas alternativas e terapias combinadas, né, como por exemplo as meglitinidas, né, como é o caso da repaglinida, que ela pode substituir a sulfonilureia, porque ela tem mecanismo de ação semelhante, mas se ligam menos fortemente ao receptor, reduzindo o risco de hipoglicemia. E os agonistas do GLP-1 e inibidores da DPP-4, né, que demonstraram eficácia ali nesse subtipo e podem ser úteis ali como uma terapia adjuvante, tá? Não como monoterapia. Eles são indicados quando o controle glicêmico ele não é alcançado com sulfonilureias isoladas e eles podem ser usados caso a hipoglicemia limite ali o uso das sulfonilureias e as meglitinidas também, principalmente ali nos estágios iniciais do diabetes, tá? Um outro subtipo é o MOD1, né? O MOD1 apresenta um fenótipo semelhante ao MOD3, mas é menos comum, representando ali apenas 5 a 10% dos casos de MOD, tá? Quais são as características? Histórico familiar de macrosomia em cerca de 50% dos indivíduos afetados, hipoglicemia neonatal por hiperinsulinismo, né, responsível ao diazóxido, que ele pode durar de alguns dias a vários anos, ocorre em aproximadamente 15% dos casos do MOD 1, né, desse subtipo, mas raramente ali no MOD 3. Como é que é o tratamento, né, desse subtipo? Sulfonilureias, elas são a primeira linha de tratamento, assim como é no caso do MOD 3. Tá? Um outro subtipo é o MOD 5, né, ele é causado por mutações heterozigotas
ali no gene HNF1B e apresenta fenótipos altamente variáveis, incluindo doença renal cística do desenvolvimento isolada, diabetes isolado, diabetes associado a cistos renais e outros achados possíveis, como elevação assintomática de enzimas hepáticas, malformação do trato genital, hipomagnesemia e perda renal de magnésio, hiperuricemia e gota, hipoplasia pancreática, frequentemente acompanhada de disfunção exócrina pancreática, que pode ser subclínica ou evidente, tá? Existe um padrão de herança e história familiar, né? A mesma variante genética pode levar a variantes a diferentes apresentações clínicas, né, ali dentro da mesma família. E o histórico familiar de doença renal cística em um paciente com diabetes de início precoce e atípico para o diabetes tipo 1 ou tipo 2 pode levar ali à suspeita dessa variante, né, desse subtipo. Tá? Como é que é o tratamento? Diferente de outros tipos de MOD ligado a fatores de transcrição hepáticos, esse subtipo ele não é sensível ali a sulfonilureias, né? Então a maioria dos pacientes vai precisar do tratamento com insulina, tá? E a gente observa deleções no cromossomo 17q12 e manifestações neurológicas, né? Esse gene HNF1B ele está localizado no braço longo do cromossomo 17. E aí, deleções nessa região pode levar a manifestações neurológicas, incluindo déficits cognitivos e transtorno do espectro autista. Tá? Um outro subtipo é o MOD2, né? Ele é o segundo subtipo mais comum de MOD e apresenta características distintas em relação aos outros subtipos e às formas poligênicas de diabetes. Tá? Quais são as características clínicas? Hiperglicemia leve e estável, resultante de um ponto de ajuste elevado ali para a liberação de insulina estimulada pela glicose. Hemoglobina glicada geralmente varia entre 5,6% a 7,6%. E complicações microvasculares e macrovasculares típicas de outras formas de diabetes, elas são extremamente raras nesse subtipo, tá? Como é que é o tratamento? O tratamento farmacológico ele nem é necessário e nem é eficaz, né, nesse subtipo. A única exceção é durante a gravidez, ali, né, que vai precisar ser tratada. Como é que é esse manejo na gravidez? A conduta durante a gestação ela depende do genótipo do feto. Se o feto herdar a mutação GCK, os níveis elevados de glicose materna eles serão percebidos como normais e aí nenhum tratamento ele vai ser necessário. Mas se o feto ele não herdar a mutação, os níveis elevados de glicose materna vão estimular a secreção excessiva de insulina pelo feto, podendo levar esse feto à macrosomia fetal. Tá? O genótipo fetal geralmente ele não é conhecido antes do nascimento, mas isso pode mudar ali com os avanços, né, do uso de DNA fetal. Mas como é que a gente faz atualmente? A prática atual é o genótipo fetal ele é inferido com base na circunferência abdominal fetal, tá? Que ela é medida no ultrassom ali no segundo trimestre, tá? Se a circunferência abdominal fetal for acima do percentil 75, sugere que o feto ele não possui a mutação e pode estar em risco de macrosomia. Tá? Então, nesse caso, a gente considera a insulinoterapia, mas com metas glicêmicas ajustadas a níveis mais elevados do que os típicos ali para gestação, porque a resposta contrarregulatória está alterada nesse subtipo. Tá? Existem algumas controvérsias, né, em relação a esse manejo. Então, existe debate sobre a melhor conduta, né, na gravidez. Alguns especialistas defendem o uso universal e precoce de insulina, mas existe algumas preocupações quanto ao risco de hipoglicemia materna, o possível impacto negativo no crescimento fetal em bebês que herdam a mutação e a falta de evidências robustas de eficácia de insulina nesses casos. Tá? Então, de momento, a gente segue
esse protocolo, né, que eu falei anteriormente. E aí a gente fala sobre os benefícios, né, do diagnóstico preciso do diabetes monogênico. A gente viu que ele é muito importante, tá? Embora alguns subtipos de diabetes monogênicos exijam ali o tratamento com insulina, como o tratamento primário ou exclusivo, e nem todos os pacientes respondam ou se mantenham em terapia direcionada geneticamente, o teste genético ainda traz muitos benefícios importantes para o manejo clínico e familiar, né? Por exemplo, diagnóstico unificador para múltiplas condições clínicas, né? Então, algumas formas de diabetes monogênico podem estar associadas a outros problemas clínicos aparentemente não relacionados, tá? Então, o diagnóstico molecular preciso ele pode fornecer uma explicação única para essas condições, facilitando o manejo clínico global do paciente. Segundo motivo, segundo benefício, monitoramento precoce e vigilância de manifestações extrapancreáticas, né? Subtipos como é o caso do diabetes neonatal relacionado ao KTP, né, que pode estar associado a desafios ali no desenvolvimento neurocognitivo. Um diagnóstico precoce ele pode permitir um encaminhamento antecipado para especialistas em desenvolvimento infantil, além de intervenções terapêuticas mais precoces e direcionadas, tá? Em outras formas de diabetes monogênico, o diagnóstico pode orientar ao rastreamento de complicações extrapancreáticas, como é o caso dos adenomas hepáticos ou doenças renais císticas, né? Terceiro benefício, identificação de familiares afetados e em risco. Então, parentes em risco pode ser identificado antes do desenvolvimento do diabetes e isso permite que o diagnóstico precoce e um monitoramento preventivo, evita o uso inadequado de insulina ou outros tratamentos desnecessários em caso de diabetes monogênicos que respondam melhor a sulfonilureias ou outras terapias específicas, né? O quarto benefício, o aconselhamento genético e o planejamento familiar. Então, casais com histórico familiar de diabetes monogênico, eles podem se beneficiar de aconselhamento genético para avaliar os riscos de transmissão da condição para os filhos, né? E aí, durante a gravidez, em subtipos como é o caso do GCK-MOD, a conduta clínica pode ser ajustada com base no fenótipo, no genótipo fetal, né? Embora a insulinoterapia ainda seja necessária para alguns subtipos, o diagnóstico genético ele melhora o manejo clínico, permite abordagens terapêuticas mais personalizadas e oferece benefícios significativos para o paciente e para a sua família, tá certo? E com isso, nós finalizamos este vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês que também temos outros vídeos no canal, de outros assuntos também, que estão organizados em playlist, para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que na medida do possível estarei respondendo. Então, até a semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.